Boa tarde, vamos dar início a este momento de prece e reflexão proporcionado pelo Lar Fabiano de Cristo, que ocorre todos os dias às 18 horas. Que possamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo que os nossos anseios, as nossas preocupações possam ter um alento, um esclarecimento, que possamos confiar nessa doutrina de amor e que neste momento em que nos sintonizamos com a espiritualidade, possamos ter o amparo que buscamos, possamos ter a certeza de que somos ouvidos, que nós, os nossos amores, possamos ser atendidos. Para a reflexão de hoje, temos o capítulo 150 da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Este capítulo tem como título Aguilhões e ele começa com uma passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5. Nessa passagem, Paulo, que ainda se chamava Saulo, encontra Jesus e o mestre lhe diz: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Recalcitrar significa a resistência que Saulo demonstrava aos aguilhões que lhe foram apresentados, para que pudesse entender e aceitar Jesus em seu coração. Os aguilhões eram pontas de ferro fixadas na extremidade de um bastão para tocar, estimular, incitar os bois. Então nos diz Emmanuel, o caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira. Reparte com todos os tesouros de seu amor infinito. Estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais, esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Analisa a tua vida
situa teus aguilhões e não te volte contra eles. Se o espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Então, neste capítulo, Emmanuel nos esclarece que sem os aguilhões, sem os estímulos, não conseguiríamos evoluir na jornada terrena. Tenhamos a certeza de que Deus reparte seu amor infinito com todos os seres, das mais diversas maneiras. No entanto, como nossa visão é limitada e nos perdemos nas ilusões do mundo, não percebemos esse amor em nós e ao nosso redor. Nosso Pai Criador sabe como ninguém de nossa condição moral e espiritual. Nem por isso nos abandona à própria sorte. Ele destina a cada um de nós um anjo guardião, que também está sempre a nos acompanhar. Permite que os espíritos simpáticos a nós, da atual encarnação ou de vidas passadas, possam intervir a nosso favor. Esses espíritos são os aguilhões a nos impulsionar, a nos incentivar. Podem estar ao nosso lado ou nos intuindo a fazer boas escolhas, a termos coragem, impulsionando-nos às boas ações, a não desistirmos diante de um obstáculo, nos sustentando muitas vezes nos momentos mais difíceis. Mas eles não podem agir por nós. Não podem nos tirar das provas, pois além de bom, Deus é justo e respeita a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. E nesse programa, para a nossa evolução, nosso Criador enviou-nos Jesus para nos servir de modelo e guia, pedindo a nós que trilhemos o caminho do bem. Emmanuel também nos faz pensar sobre as circunstâncias de vida que se nos apresentam. Elas são ou podem ser a pobreza, a riqueza, um problema de saúde, uma deficiência, um vício com o qual temos de lutar, um revés financeiro, a morte física de um ente querido. Tudo isso precisamos compreender como aguilhões nas nossas vidas. Esse bastão pontiagudo que pode nos ferir, nos causar dor, ele tem como objetivo maior nos fazer sair da acomodação, nos fazer abrir os olhos para a realidade espiritual da vida, aprendendo a cuidar de nosso corpo, que é a nossa casa, nesta encarnação, aprendendo a cuidar de nosso semelhante, a dar mais atenção a um aspecto de nossa vida que precisa melhorar, ou mesmo um aspecto que denota uma grande oportunidade de resgate de um débito contraído em uma existência pretérita. Por isso, o Espírito Amigo nos aconselha a não nos voltarmos contra os aguilhões. Tenhamos fé na justiça e no amor de nosso Criador, pedindo a Ele e a nosso anjo guardião que possamos ter olhos de ver, para não desperdiçarmos as oportunidades de redenção e força para fazermos o melhor na condição que nos encontramos hoje. Que a paz do Mestre Jesus envolva a todos. Que assim seja.